Nós estamos nesse mês de janeiro, como estamos em recesso da nossa escola bíblica dominical, também da classe de adultos, então nós estamos desenvolvendo uma sequência que vai até o primeiro fim de semana de fevereiro, que é o dia 2 de fevereiro, e que tem como título geral desta sequência, dessa série, o título, afinal de contas, o que é ser presbiteriano? E obviamente que quando nós estamos refletindo sobre isso, como nós falamos domingo passado, quando iniciamos a série, nós não estamos dizendo em nenhum momento que ser presbiteriano é mais importante do que ser cristão. Obviamente que não é. Nossa identidade é sempre a identidade de cristão. Inclusive, este foi o tema de domingo próximo passado, que na medida em que eles confessavam, os primeiros discípulos de Cristo, a fé em Jesus Cristo, a partir daquele primeiro momento que Pedro diz a Jesus, quando perguntado, ele e os discípulos, quem o povo dizia que Jesus era, e depois a eles mesmos, e vós quem dizeis que eu sou, a partir daquele momento que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que aquela confissão de fé, aquela pública confissão de fé, permitiu que eles fossem identificados como discípulos de Cristo e não apenas como judeus, que eles já eram desde que tinham nascido por conta da tradição judaica. E, ao mesmo tempo, essa identidade, por conta da confissão de fé, ela permitiu que Pedro recebesse de Cristo, junto com os discípulos e junto com todo o povo de Deus, a missão. E a missão, obrigado, querido, era que o Senhor, prometendo que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, que esta missão também seria de pregar o Evangelho, exercer aquilo que a gente chamou de poder das chaves. Então, fazendo uma breve recapitulação daquilo que falamos domingo passado, e que está projetado aí, como você pode ver, quando nós dizemos que na confissão de fé, ou na confissão de fé que nós fazemos, nós crentes expressamos diante dos outros o que acreditamos ser verdade e afirmamos a nossa lealdade a Cristo como lealdade final, absoluta, significa que esta confissão, ela não é apenas de boca, ela tem aquilo que é o que a gente chama de ortopraxis, ou uma prática correta de acordo com a confissão correta. Ou seja, o crente não apenas afirma uma verdade teológica, mas ele está disposto a viver de acordo com ela. E é nesse sentido que a confissão se torna um testemunho. Vimos também, dentro disso, que a confissão que faz reconhecer a identidade de que nós somos, direciona a nossa missão, tanto individualmente, como também da comunidade de fé. Então é por isso que nós entendemos que, muito embora a confissão cristã mais antiga, mais abrangente, fosse simplesmente aquela que Pedro fez, tu és o Cristo, o Filho de Deus, gradativamente, como aponta o Dr. Augusto Nicodemos, no período apostólico, essa confissão inicial ela foi sendo mais e mais qualificada e explicada, à medida que a igreja apostólica, ainda na época dos apóstolos, enfrentava alguns problemas teológicos e doutrinários que fustigavam aquela igreja para que ela se desviasse da palavra de Deus, e aí ele cita alguns. Então, basicamente, o que o Dr. Augusto Nicodemos está dizendo é que, à medida em que a igreja era mais conhecida, e mais pessoas ouviam aquela primeira confissão de fé, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que a compreensão que as pessoas iam tendo sobre quem era esse Cristo, o Filho de Deus vivo, começava a dar espaço para interpretações que estavam incorretas. E como uma forma de corrigir essas incorreções, essa confissão de fé começou a ser progressivamente melhor explicada. E você tem logo um exemplo aí da segunda forma como a igreja, na época dos apóstolos, confessava a Cristo e explicava o que é que ela cria. E é aquilo que nós chamamos de credo apostólico, que em algumas tradições católicas, romanas principalmente, se tornou uma oração, mas que na verdade era uma confissão de fé, e que resumia naquela época um pouco mais o que é que a igreja cria. E aí a igreja cria e crê
em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra. Vê que logo depois do Pai, a segunda pessoa da Trindade é colocada nessa confissão e é dito: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que é o nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto, sepultado, que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, que subiu aos céus e que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para pregar, ou para julgar os vivos e os mortos. Perceba que aqui sobre Jesus Cristo não é dito apenas Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, mas é explicado detalhes dessa crença, mostrando que a igreja estava evoluindo na maneira como compreendia a sua própria confissão de fé. Isso era necessário diante dos ataques que eram feitos contra a igreja, para que ela se desviasse dessa confissão de fé simples. Eu vou dar, por exemplo, um desses ataques simples que a gente consegue identificar na história. Havia uma heresia na época ainda dos apóstolos, chamado docetismo. E a ideia do docetismo é que, na verdade, Jesus Cristo não, de fato, assumiu a encarnação e morreu, de fato, como homem. Que ele era apenas uma aparência de homem, e que naquilo ali, poderíamos dizer hoje, era uma grande aparência que fazia com que Cristo, que era Deus, o próprio Deus, assumisse a ideia, a impressão dada para as pessoas de que ele era encarnado, mas na verdade ele não tinha encarnado de fato. Então, quando aqui diz que ele de fato nasceu da Virgem Maria, quando aqui diz que ele estava na época sob o poder romano de Pôncio Pilatos, que na época, de fato, ele foi crucificado, foi morto e sepultado, ele está ancorando uma realidade, uma crença na história. Ou seja, Cristo era um personagem histórico e não uma aparência e uma ideia da Igreja Apostólica. E esse credo apostólico termina com a crença expressa na terceira pessoa da Trindade, que é: creio no Espírito Santo. E como consequência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obviamente que eles diziam: creio na Santa Igreja. E aqui está a palavra universal, porque a palavra originalmente era a palavra católica. E por que católica? Porque a palavra católica significa universal, mas que hoje tem uma conotação de ser católica romana, e que poderia levar alguém a imaginar que Deus em Cristo fundou uma denominação, uma tradição cristã, quando na verdade ele fundou a sua igreja. E diz que no final, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, essa igreja invisível, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse credo apostólico, portanto, é uma abrangência, uma explicação um pouco mais detalhada daquilo que originalmente era apenas a crença da igreja: creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus único, o Filho do Deus vivo. Como consequência disso, queridos, nós percebemos que a igreja foi, ao longo do tempo, precisando estabelecer o credo dela, o que ela cria. E dois períodos em particular, o período inicial da igreja e depois o período da Reforma Protestante do século XVI, foram períodos ricos em manifestações do que a igreja cria. Inicialmente por meio dos credos. Por que credos? Porque todas aquelas afirmativas começavam com creio, que é a palavra credo em latim. E no século XVI, com as palavras confissões, que eram explicações mais abrangentes ainda, bastante mais sistematizadas. Então, um credo, uma regra de fé ou um símbolo, é uma espécie de confissão de fé para uso público, não apenas para que eu creia no coração, mas que eu possa compartilhar com as pessoas, e compartilhando com as pessoas possam dizer: eu também creio nisso e essa é a nossa identidade. É uma forma de palavras colocadas com autoridade, que são consideradas como necessárias para expressar a salvação e para a firmeza e o bem-estar da igreja cristã. Ao mesmo tempo, é uma série de afirmações conectadas, que são cridas como verdadeiras e que são derivadas de fontes de informação, fontes dessas como os registros dos acontecimentos na história. Então, em outras palavras, o que nós cremos hoje é um acumulado de confissões de fé que, ao longo de 2000 anos da história da igreja, têm sido afirmadas e reafirmadas por concílios,
por grupos de pessoas, por igrejas, por documentos históricos. Nós somos uma igreja e somos uma religião que está baseada no livro sagrado, que é a Escritura Sagrada, e também nas confissões que a Igreja de Cristo, ao longo dos 2000 anos de história, fizeram sobre esse livro. Quando tiraram um pedacinho daqui, juntaram com o outro e estabeleceram uma doutrina. A Bíblia não é uma enciclopédia que você pega um tema, amor, e tudo que Deus revelou sobre o amor está ali. Perdão, e tudo que você sabe ou precisa saber de Deus sobre o perdão está ali. Não, a Bíblia é uma série de histórias, cartas, louvores, uma série de estilos literários que ao longo de vários séculos foi compilada e que, quando a igreja olha para esses livros históricos e quer estabelecer uma doutrina, ela pega de um lado, pega do outro e diz, aqui diz assim, que complementa com isso, que complementa com aquilo, e assim há uma sistematização da fé, que é o que a gente chama de teologia. Então tudo isso nos leva a entender como é que a confissão da nossa fé é importante. Só para título de ilustração, esses dois períodos que nós temos aí, o período da Igreja Antiga, que vai do ano 30, que é logo depois da morte e ressurreição de Jesus, até o ano 590, que é quando ela se torna igreja literalmente oficial, e num outro período chamado Igreja Reformada, que é no século XVI, que começa com Lutero em 1517, você tem todos esses documentos aí que ao longo do tempo se tornaram documentos universais que toda a Igreja de Cristo, pelo menos a igreja que se preservou fiel à Escritura Sagrada, estabelece. Então você vê, por exemplo, 3 grandes concílios: o concílio de Nicéia no ano 325, o concílio de Constantinopla no ano de 381 e o concílio de Calcedônia. Esses concílios foram importantes porque o que se crê hoje, a explicação do que se crê hoje, por exemplo, sobre as duas naturezas de Cristo, que Jesus é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, foi sistematizado nesses concílios. Ao mesmo tempo você vê, por exemplo, na época da Reforma, quando a igreja, depois de todo um período distante de Deus, se desviou da verdadeira doutrina, os reformadores resgataram e juntos escreveram as chamadas confissões de fé. Tem uma, inclusive, que foi escrita aqui no Brasil, essa confissão de fé de Guanabara, em 1557, quando os huguenotes, os calvinistas franceses, foram expulsos daquela chamada França Antártida, aquela iniciativa de colonizar a Baía de Guanabara, e martirizados, morreram por sua fé. Antes disso, escreveram aquilo que criam, e ao escreverem aquilo que criam, foram julgados por aquilo que criam, que é essa segunda confissão de fé mais antiga que nós temos na época da Reforma, depois da confissão de fé de Genebra. Genebra, como você sabe, a pátria de Calvino, de todo o calvinismo. E temos todas essas outras aí, que você talvez tenha interesse de conhecer, eu posso depois lhe dar referências. E a última, de 1647, que é a Confissão de Fé de Westminster, é símbolo de fé da Igreja Presbiteriana, assim como seus 2 catecismos. Então, quando nós dizemos que somos uma igreja confessional, significa que nós estamos lastreados, que isso não começou ontem, não foi Ashbel Green Simonton, o fundador da Igreja Presbiteriana, que resolveu criar uma seita, resolveu criar uma nova religião chamada presbiterianismo. Não, é uma tradição de 2000 anos, ancorada na Escritura, nos documentos da igreja, que ao longo de 2000 anos expressam aquilo que nós cremos. Tudo isso foi exposto domingo passado, naquela primeira parte da nossa série, que foi a parte que falava por que é importante ter uma confissão de fé. Hoje nós vamos para a segunda parte. E a segunda parte enfoca e enfatiza algo muito importante na igreja presbiteriana. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É possível ter uma igreja presbiteriana sem pastor. Mas é impossível ter uma igreja presbiteriana sem presbíteros. Porque a base do governo da igreja presbiteriana são os presbíteros, daí o nome. E vocês vão entender hoje por que eles são importantes. Eu digo que os presbíteros são os guardiães da doutrina e do governo da igreja. Isso é importante saber disso, muito importante.
Porque o pastor ele pode até ser convidado para fazer os atos que exclusivamente o pastor pode fazer. Ele é membro de um presbitério, ele é designado para uma igreja, ele passa um ano vindo para a igreja, batizar os convertidos, celebrar a Santa Ceia, dar a bênção apostólica, doutrinar a igreja, que são funções e prerrogativas do pastor. Mas essa igreja, se não tiver pelo menos 2 presbíteros, ela não é uma igreja presbiteriana, porque é pelo governo dos presbíteros que a igreja presbiteriana se estabelece. E nesse aspecto, isto é uma característica específica da nossa igreja. Portanto, entender qual é o papel dos presbíteros, qual é a base bíblica dos presbíteros, é entender qual é a nossa identidade, qual é a nossa forma de governar e a doutrina, e isso é muito importante. Para isso, eu gostaria de convidá-los para o texto básico, que eu gostaria que vocês lessem comigo, e que está no livro de Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Se você estranhar, por que é que eu estou falando de presbíteros, que é um termo usado no Novo Testamento, e estou usando como texto básico um texto de Êxodo no Antigo Testamento, você vai entender que a instituição dos presbíteros não é uma instituição do Novo Testamento, mas tem uma origem no Antigo Testamento. E aqui talvez seja a influência mais forte do judaísmo sobre o cristianismo, e particularmente sobre o presbiterianismo, que é a questão dos presbíteros. Presbíteros não são deputados que a gente elege para nos representar. Presbíteros não são representantes do povo no conselho. Embora eles sejam eleitos pelo povo, vocês vão compreender que eles são escolhas de Deus, e a igreja apenas reconhece os dons e a chamada deles, e por isso os elege. Então, ao contrário do que a gente pensa, o processo de escolha de presbíteros numa igreja não é um processo político. Não é porque eu gosto de determinado presbítero ou não gosto de determinado presbítero. Não é porque ele faz determinadas coisas que outro não faz. É porque eu reconheço os dons e a chamada dele para essa função de guardar a doutrina e governar a igreja, que eu, com os critérios bíblicos, escolho os presbíteros, não para me representar, mas para representar o governo de Deus sobre a igreja. Porque apesar desse processo ser democrático, a igreja é uma monarquia, onde certamente o pastor não é o imperador, nem os presbíteros, é Jesus Cristo, o rei da igreja. Ele é o cabeça. E todos nós, presbíteros, pastores, diáconos, servos aqui e membros da igreja, somos apenas servos e súditos desse reino. Então é o rei que escolhe quem em nome dele vai governar a igreja, seja um pastor, um presbítero, um diácono, assim por diante. Qual é o meu papel? É olhar aqueles que, uma vez examinados e tendo aquelas virtudes próprias do presbiterado chamado, eu identifico como bons guardiães da doutrina e do governo. Eles podem não ser os mais simpáticos, eu tenho excelentes recordações de bons presbíteros que não eram os mais simpáticos. Alguns de vocês aqui conhecem alguns deles porque também conviveram. Por exemplo, eu convivi com um presbítero chamado Filadélfio Figueiredo, pai do nosso irmão reverendo Carlos Alberto. Para você ver o presbítero Filadélfio Figueiredo rindo, era preciso uma ocasião muito especial. Alguns irmãos estão ali que são da origem de Campina Grande, sabem do que eu estou falando. Um homem austero, muito sério, mas um guardião da doutrina e do governo. Para você ver um homem como Oriel Diniz, que foi presbítero da primeira igreja, Javan Fialho Viana, outros aqui, mais antigos, era muito difícil você vê-los tão populares, mas ao mesmo tempo eles eram homens muito fiéis a Deus, porque eram guardiães da doutrina e eram homens guardiães do governo. Então, por que isso? Porque a ideia de presbítero é a ideia de um ancião. E é esse texto que vai nos mostrar isso a partir do versículo 13. Veja o que é que diz o texto de Êxodo, capítulo 18, verso 13. Talvez você vai precisar alternar as duas projeções e agora colocar o texto. Diz assim:
No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia, o nome do sogro de Moisés, se lembra, era Jetro. Vendo Jetro tudo o que Moisés fazia, disse: o que é isso que fazes ao povo? Por que tu te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Então respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vêm a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que tu estás fazendo. Sem dúvida tu desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só, ou tu sozinho, não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e fazendo-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe esses homens sobre chefes de 1000 pessoas, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus a ti mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. E Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto lhe dissera. A maior parte dos comentaristas bíblicos diz que é aqui que surge a ideia de anciãos do povo, escolhidos por Deus por meio de Moisés, naquele momento da história, para dividir com eles a liderança do povo. Esse povo que era milhões de pessoas saindo do Egito para uma terra prometida, que não tinham nenhuma noção de governo, nem governo eclesiástico, nem civil, não tinham leis, a não ser aquelas que Moisés recebeu e receberia logo depois aqui em Êxodo capítulo 20, chamada Lei do Senhor. Era um povo que era apenas um aglomerado de gente e que precisava de governo, doutrina, estatutos para virar gente, como a gente gosta de falar. Para isso, Deus constitui ao lado de Moisés, usando a sabedoria de um ancião chamado Jetro, que a melhor maneira de fazer isso era o governo colegiado de anciãos. Surge aí então a ideia de que presbítero, como a própria palavra diz, pode voltar para a projeção, por favor, como o próprio nome diz, significa anciãos, não necessariamente anciãos na idade, mas anciãos na maturidade cristã. Pode tirar aí esse aí, obrigado. Veja aí, por exemplo, que etimologicamente, na origem, a palavra presbítero é a transliteração do termo grego presbíteros, que significa anciãos. Ele é equivalente à palavra que aparece aqui, que é a palavra zaken, em hebraico, que ocorre no plural, anciãos, 167 vezes no Antigo Testamento, e no singular apenas 9 vezes. Só o fato de que matematicamente anciãos sempre aparecem mais do que ancião, mostra que eles nunca estavam sozinhos, governando unilateralmente, singularmente. Eles sempre estavam governando em grupo, num colegiado, aquilo que a gente começou a ouvir várias vezes no Antigo Testamento, a expressão, os anciãos do povo. Então o termo identificava, como você pode ver aí na projeção, os líderes do antigo Israel, seja de uma cidade, seja de uma tribo, seja em nível nacional, que exerciam funções de governo, mas não um governo qualquer, um governo baseado na lei de Deus. Naquela época havia uma teocracia. A lei de Deus regia não apenas os aspectos religiosos,
mas regia os aspectos civis, penais, relacionais, tudo era baseado na lei de Deus. E quem regia isso não era Moisés sozinho, não era Josué, que foi o seu sucessor sozinho, mas havia homens com ele de uma maneira colegiada, que eram reconhecidos pelos seus sábios conselhos, como você vê na projeção, pela sua prudência, pela sua vivência e pela sua capacidade de julgar situações difíceis. É ali que surge a ideia de anciãos como pessoas que podiam governar melhor o povo de Deus. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, verso 16, não precisa projetar, mas se você tiver a Bíblia, pode abrir. Você vai ver, por exemplo, a primeira referência a esse termo que é Zequem, no hebraico, que traduz a ideia de ancião. É quando lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés para ir a Faraó e dizer, deixa o meu povo ir. Preste bem atenção, Deus chama Moisés, mas Moisés não vai sozinho. A primeira ordem que Deus dá a Moisés, depois de aparecer para ele no versículo 14, na sarça ardente, é que ele fosse junto com os anciãos do povo. Veja o que é que diz o verso 16: vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, em verdade eu vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. É só depois que Moisés compartilha com a liderança madura do povo de Deus, que nem era uma liderança ainda formal, porque eles ainda eram escravos no Egito, mas mesmo como escravos, eles tinham na figura dos mais velhos, do ancião, aquela pessoa que deveria ser respeitada, honrada e que tinha sábios conselhos. Só depois de compartilhar com eles é que eles vão juntos para Faraó e Moisés fala em nome de Deus, mas com o apoio daqueles anciãos. Essa é a primeira referência a anciãos do povo. E de lá para cá você vai encontrar mais 166 referências. E em todas elas, em qualquer época, antes de entrar na terra, na época dos juízes, na monarquia de Israel, a ideia de anciãos. E isso chega ao tempo de Jesus. E ao chegar ao tempo de Jesus, você vai encontrar uma instituição já formada, formalizada, chamada Sinédrio. E o que era o Sinédrio? Era o conselho dos anciãos. Havia ali pessoas que eram sacerdotes, inclusive o sumo sacerdote Anás e Caifás, mas havia também os anciãos de Israel. Eles eram em número de 70, porque se dizia que esses homens que foram escolhidos aqui, inicialmente por Moisés, eram 70 homens. 70 é um número meio que simbólico, não se sabe exatamente se era 70 ou 72. Por que é um número simbólico? Porque 7 é o número da perfeição e 10 é o número da totalidade. 70 significa que a perfeição total estava naquele reino e naquele lugar por meio dos anciãos que representavam o governo de Deus. Era um governo, portanto, perfeito e total, final, a maior autoridade que representava a vontade de Deus para aquele povo. Desta forma, o Sinédrio, que começou bem, como nós sabemos da história de Jesus, terminou muito mal, porque começou a se ensimesmar com poder, com glória, com prestígio e vaidade, e aquilo que começou bem acabou tornando o Sinédrio o grande vetor do aprisionamento, da crucificação e da morte de Jesus Cristo. Mas isso não invalida o fato de que originalmente eles foram criados para serem o conselho do governo, os guardiães da doutrina e os guardiães também do governo de Deus. Essa influência, ela chega na igreja cristã. Por quê? Se você abrir em Atos capítulo 11, verso 31, por favor, capítulo 11, verso 31 de Atos, você vai encontrar a primeira referência no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a primeira referência a anciãos é Êxodo capítulo 3, verso 16. No Novo Testamento, a primeira referência a anciãos, traduzida a palavra presbíteros, é em Atos capítulo 11, verso 31. Não é não? Então é a minha dislexia que está ativa. 11:30, pronto, já uma bereana ali já achou. 11:30, obrigado, Trícia. O que é que diz o texto de Atos capítulo 11, verso 30? Diz que quando aquela igreja
juntou em Antioquia doações por causa de uma grande seca que estava acontecendo em Jerusalém, ela enviou aquela oferta para Jerusalém, e aquela oferta foi trazida por discípulos que moravam na Judéia, fora de Jerusalém. Veja o que é que diz o verso 30. Eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Presbíteros de onde? Presbíteros de Jerusalém. Então nós estamos na mesma época dos apóstolos, mas já havendo presbíteros. Então, por um tempo, presbíteros e apóstolos na igreja cristã passaram a conviver. A igreja mais antiga é a de Jerusalém, já tinha presbíteros, e como vocês vão ver depois, todas as igrejas organizadas por Paulo só eram organizadas depois da escolha de presbíteros. Vá para Atos capítulo 14, por favor, verso 21 a 26. Nós estamos no final da primeira viagem missionária de Paulo. Lembre que foi essa viagem que começou com o Espírito Santo dizendo: separai-me para a obra que eu vos tenho chamado, Saulo e Barnabé. E essa obra que Deus tinha chamado Saulo e Barnabé a cumprir, só é cumprida quando presbíteros da igreja são escolhidos, depois de todo o trabalho de evangelização, de discipulado, em que o ciclo se fecha e as igrejas passavam a ser autônomas. Olha o que é que diz em Atos capítulo 14, a partir do verso 21, diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, que tinham sido as igrejas que eles tinham plantado anteriormente. Estamos falando aqui de Saulo e Barnabé. O que é que eles fizeram à medida que estavam voltando pelas mesmas igrejas? Eles iam fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Mas isso era o trabalho que eles já tinham feito na ida e que agora eles estavam consolidando na volta. O trabalho só é completado quando acontece o verso 23. Diz que promovia em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eles então atravessam a Pisídia, dirigem-se a Panfilha, anunciam a palavra de Deus em Perge, descem a Atália e dali navegam para Antioquia, onde eles tinham sido originalmente recomendados à graça de Deus para, olha a expressão, para a obra que agora já tinham cumprido. Então a obra que eles tinham cumprido não era só evangelizar e discipular, eles já tinham feito isso. É quando na volta eles vão escolhendo presbíteros para cada igreja e deixando a igreja cuidar da sua própria vida com a liderança dos presbíteros, que eles consolidam a obra. Isso, por exemplo, se reflete na maneira como nós presbiterianos organizamos uma igreja. Para nós organizarmos uma igreja, nós temos que ter gente que se torne membro, professe a sua fé. Nós temos que ter 2 oficiais no mínimo, porque como nós apresentamos, sabemos que um conjunto composto tem que ser composto pelo menos por 2 pessoas, senão ele não é um conjunto, é um conjunto unitário. Temos 2 pessoas, 2 presbíteros, devidamente capazes para liderar aquela igreja. A nossa igreja do Bessa, por exemplo, que se Deus quiser será organizada em dezembro ou janeiro desse ano, janeiro do ano que vem, ela só será organizada se até lá forem formados ou já existirem 2 presbíteros que governem aquela igreja e que tenham, junto com o pastor, a autonomia de dirigir a igreja. É verdade que precisa de recursos financeiros, mas isso aí são questões mais humanas. Do ponto de vista bíblico, precisa ter presbíteros para promover a eleição e eles liderarem a igreja. Até então, enquanto elas não são escolhidas, apesar de nós chamarmos Igreja Presbiteriana do Bessa, até por uma questão de dar uma identidade de que aquele trabalho vai ser uma igreja, e já é uma igreja, na verdade ela é uma congregação, regida pelo conselho daqui, porque ela ainda não tem autonomia eclesiástica, já que não tem pelo menos 2 presbíteros para governar a igreja. Quando tem, então se organiza a igreja. Essa é uma das razões, irmãos, porque alguns estranham, porque é que o processo de organização de igreja presbiteriana é mais lento do que de qualquer outra igreja. É porque o cuidado que nós temos é que ao eleger 2 presbíteros no início da igreja,
e dar a eles um mandato de 5 anos, como é convencionado por nós, como diria o matuto, nós estamos amarrando o nosso burrinho por 5 anos num toco, que pode ser forte o suficiente para segurar o jumentinho, ou pode não ser. E a pior coisa que pode acontecer para uma igreja é escolher mal um presbítero. Porque a cada ano, um presbítero, um pastor que for designado pelo presbitério, ele pode ser removido da igreja. Quando ele é eleito, termina o mandato e pode não ser reeleito. Mas quando ele é designado, como acontece com igrejas que estão começando, que não têm condição de pagar o salário do pastor, e o presbitério designa, e o presbitério ajuda naquele salário, um ano depois ele pode sair, se não estiver cumprindo a sua missão. Mas um presbítero, quando é eleito por 5 anos, ele governa a igreja, ele cuida da igreja, ele pastoreia da igreja, bem ou mal, por 5 anos. Consequentemente, quando nós vamos organizar uma igreja, nós temos que ser criteriosos, porque se não formos, nós vamos criar um problema ao invés de uma solução. Nós estamos baseados em quê? No texto bíblico. Porque uma igreja só tem essa autonomia quando ela tem oficiais que dirigem a sua vida no dia a dia. Então, as igrejas organizadas por Paulo tinham presbíteros, e nesse aspecto eram muito parecidas com as sinagogas. Nas sinagogas judaicas também havia anciãos. Você lembra de um homem chamado Jairo? Lembra de um homem chamado Jairo no Novo Testamento? Que ele tinha uma filha que estava doente, Jesus curou. O que é dito que aquele homem era? Ele era chefe da sinagoga de Cafarnaum. Significa dizer que ele era um ancião que foi escolhido pelos outros anciãos que tocavam aquela sinagoga local para presidir aquela sinagoga. Assim como na igreja presbiteriana existe anciãos, presbíteros, que são escolhidos pelos próprios colegas para serem vice-presidente do conselho, secretário do conselho, tesoureiro do conselho, cabendo ao pastor a presidência do conselho sempre na igreja presbiteriana. Então, de certa maneira, essa influência judaica, ela se trouxe até os dias de hoje, ela foi trazida até os dias de hoje, e já existia na igreja cristã. Só para vocês terem uma ideia, em Atos capítulo 15, eu gostaria que você abrisse aí no verso 22 e 23, quando acontece o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém, quem toma a decisão final e vai comunicar todas as igrejas de fora de Jerusalém não são apenas os apóstolos, são os apóstolos e os presbíteros. Ou seja, já havia presbíteros governando a igreja de Jerusalém com a mesma autoridade dos apóstolos. E, gente, isso aqui é muito importante, porque os apóstolos eram o fundamento humano da igreja que estava assentada sobre Cristo. Lembra Paulo escrevendo aos Efésios, que diz que a igreja, cujo cabeça é Cristo, está fundamentada na doutrina dos apóstolos, nos apóstolos e profetas, representando o povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, quando você diz que um homem, como um presbítero, está num concílio com autoridade semelhante para decidir uma questão importante que era aquela, com a mesma autoridade de um apóstolo, isso é muito sério. Porque Deus não tiraria um apóstolo para colocar um presbítero, mas não deixa de ter um presbítero porque tem um apóstolo. Você tem os dois. E que depois, com a evolução do tempo, se tornou, como nós vamos ver daqui a pouco, na figura do pastor, já que hoje não temos apóstolos, como eu expliquei a Marília na pergunta do domingo passado, e de presbíteros, que são presbíteros docentes, a doutrina está sobre os ombros do pastor, e presbíteros regentes, os presbíteros que ajudam ele a governar a igreja. Então veja que isso aqui é importante, irmãos. Toda essa explicação bem detalhada para você, é para você entender que não foi alguém que disse assim, que nome bonito, né? Vamos colocar o nome presbiteriano. Não, vamos fazer o seguinte, vamos eleger 2 ou 3, um representa a mocidade, outro representa a SAF, outro representa tal, e aí a gente tem uma representação política dentro do conselho. Não, irmãos, quem pensa assim está equivocado. Os presbíteros têm um fundamento bíblico do Antigo Testamento, tem um fundamento bíblico do Novo Testamento, e tem uma importância capital importantíssima. Eu já vi igreja ser preservada de muitos problemas por conta dos presbíteros, e já vi igreja entrar em muitos problemas por conta dos presbíteros. O pastor, numa igreja como essa de Tambaú, dirige e modera as reuniões. Em 24 anos de existência dessa igreja,
eu não me recordo de 3 ocasiões em que meu voto decidiu uma questão. Todas as questões dessa igreja são decididas pelos presbíteros e que eu conduzo o processo. Obviamente, quando eu entendo que é uma questão extremamente importante, a ideia de criar um consenso, de preferência uma unanimidade, é a ideal. E se aquela questão não está pronta para ser decidida, a gente vai tratando, orando. Por quê? Porque é muito importante. Os presbíteros sustentam a doutrina e o governo da igreja. Veja em Atos capítulo 15, verso 22 a 23. Diz assim o texto: depois da decisão, quando ela foi enviada a Antioquia, diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. E eu acho muito interessante, irmãos, porque essa mesma expressão, pareceu bem aos apóstolos e presbíteros, nos versículos anteriores, ela tem uma semelhança com aquela expressão, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Esse nós aí, que ouviram o Espírito Santo para decidir aquela questão, são nós apóstolos e nós presbíteros, que são aqueles que dirigem a igreja. Pois bem, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. E quem eram esses homens? Judas, chamados Barsabás, não é Judas Iscariotes, não confunda as coisas, possivelmente um presbítero, e Silas, que veio a ser companheiro de Paulo a partir da segunda viagem. Homens notáveis entre os irmãos. E aí eles escrevem uma carta que é enviada a todas as igrejas, e na carta enviada a todas as igrejas é dito assim: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aqueles irmãos destinavam uma carta aos gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, e aí eles fazem a saudação. Portanto, a carta que decide e que expressa a decisão de Jerusalém é escrita por apóstolos e presbíteros. Tal é a importância do fundamento dos presbíteros no governo da igreja. Tendo dito isso, quais são as funções de um presbítero? Por que eu estou dizendo que eles são guardiães da doutrina e do governo da igreja? Primeiramente, porque eles são chamados para supervisionar o rebanho. A palavra supervisionar é a tradução da palavra episkopos. Skopos, ver. Epi, de cima. Episkopos, aquele que vê de cima, aquele que supervisiona. Esse é o texto, ou o termo que traduzido é a palavra bispos. Bispos no Novo Testamento não é uma hierarquia. Você tem pastores, tem bispos, arcebispos e o Papa. Não. No Novo Testamento, bispo é uma função dos presbíteros e dos pastores. Eles têm a responsabilidade de olhar a igreja de uma visão alta, como um todo, como Deus está vendo, para representar a vontade de Deus para a igreja. Ele é um arcebispo, no sentido de que ele é um supervisor, que olha todos. Um supervisor de uma equipe não vende o sapato, mas vê como cada vendedor está vendendo na sapataria. E ao ver, orienta, baseado inclusive na sua própria experiência. O presbítero é aquele que supervisiona o rebanho como bispos. Quando em Atos capítulo 20, verso 28, Paulo estava passando o pastorado da igreja em Éfeso e faz o seu discurso maravilhoso, chamado Discurso da Despedida, em Atos capítulo 20, ele chama os presbíteros, diz o que fez, lembra aos irmãos o que fez e que eles foram testemunhos. Aquela igreja tinha passado 3 anos sob o pastorado de Paulo, e aí quando chega no versículo 28, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, essa supervisão não é uma supervisão administrativa apenas, é uma supervisão pastoral. Todo presbítero é um pastor. Ele só não é um pastor integralmente dedicado a isso. Ele tem suas funções normais, mas ele também se dedica a pastorear os rebanhos, junto com o pastor. Por isso que, quando em 1 Pedro, capítulo 5, e eu gostaria que você abrisse, porque esse texto é muito importante,
no capítulo 5, verso 1 a 4, você vai ver um homem como Pedro, escrevendo essa epístola, e Pedro era apóstolo, concorda comigo? Nós estamos falando de Simão Pedro, mas veja como é que ele coloca-se para os presbíteros que estão ali em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 a 4. Ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles. Então era um apóstolo que se considerava presbítero com eles. Por quê? Porque como apóstolo ou como presbítero, eles tinham a função de supervisionar o rebanho e pastorear o rebanho em nome do supremo pastor, que é Jesus Cristo. Olha o que é que ele diz, como deve ser essa atitude. Ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Olha a ordem, no imperativo: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E ele diz como não deve ser pastoreado, não por constrangimento, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, seja ganância de prestígio, de vaidade, de poder ou de dinheiro, mas de boa vontade, ou com a motivação pura. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, porque presbítero nem pastor é dono da igreja, na verdade ninguém é dono da igreja. Antes tornando-vos modelos do rebanho. E aí o que é que ele promete? Ele diz: logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Existe um tempo em que pastores e presbíteros, em todo o tempo da história da igreja, chegarão diante de Deus, que é o supremo pastor Jesus Cristo, que na verdade é o pastor de vocês e também é meu pastor. E nós vamos apresentar e dar contas a eles o que é que nós fizemos com as ovelhas que eles nos foram confiadas. Então, quando eu vejo alguém com muita vontade de ser presbítero, eu digo assim: você não sabe o que é que você está pedindo a Deus, porque Deus vai lhe pedir contas. Quando eu vejo um jovem dizendo assim: eu quero ser muito pastor, eu digo: você não sabe o que é que você está pedindo a Deus. Não é para quem quer, é para quem Deus chama, porque a responsabilidade de chegar ao final da sua vida e não dar conta apenas de si, mas daqueles que você recebeu para tomar conta, é muito grande. E nenhum de nós é capaz. Temos muitas falhas e fraquezas, e muitos de nós vamos ter que, constrangidos, dizer a Deus: não fizemos um bom trabalho. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: eu que sou presbítero, sou chamado por Deus para pastorear em nome do supremo pastor, a quem eu devo prestar conta. Dentro daquilo que eu chamo de pastorear, ou que Pedro chama de pastorear, há duas atitudes ou duas ações. Primeiro, ensinando a sã doutrina. Irmãos, pastorear não é dar tapinha nas costas. Pastorear é ensinar a sã doutrina para que nós que somos pecadores conheçamos o Evangelho e corrijamos a nossa vida. Claro que a gente deve fazer isso em amor, claro que a gente deve fazer isso no espírito fraterno, mas pastorear é, antes de tudo, ensinar. E isso é função de pastor e é função de presbítero. E todo ensino, de alguma maneira, corrige, porque sempre é para a correção, para a educação na justiça, como diz Paulo, escrevendo a Timóteo. Portanto, é uma função docente que corrige, não é apenas um professor de matemática que passa a fórmula no quadro. Se você quiser estudar, estuda; se você quiser aprender, você aprende; se você quiser fazer uma boa prova para tirar uma boa nota, você atira. Não, é alguém que faz com o desejo de que aquilo seja corrigido na sua vida, e aquilo traduza-se em fruto. Por isso que 1 Timóteo, capítulo 3 e Tito, capítulo 1, diz que todo presbítero deve ser apto para ensinar. Deixa eu dizer uma coisa para você: os presbíteros dessa igreja, ou de qualquer igreja séria, devem ser capazes de discutir teologia, doutrina, explicar o que creem, por que creem, basear-se na Bíblia, dar uma boa aula de escola dominical, pregar se eventualmente precisarem pregar. Eles têm que ser aquelas pessoas que vocês olham, seja pastor ou presbítero, porque o pastor também é presbítero, e digam assim: se eu tiver alguma dúvida na Bíblia, a quem eu vou perguntar? É um presbítero, é um pastor. Não, se eu precisar que alguém me explique ou me ajude a explicar a alguém isso aqui, a quem eu devo perguntar? A um presbítero, a um pastor, porque eles são guardiães da doutrina. Tanto em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, como em Tito, capítulo 9, diz que eles devem ser aptos.
e aptos não é apenas passaram por média, eles devem ser os melhores para ensinar e doutrinar, porque parte do pastoreio passa por ensinar a sã doutrina. Segundo, passa também por modelar a piedade. E aqui eu estou falando de piedade, é um termo bíblico para vida cristã consagrada. E tanto 1 Timóteo capítulo 3, como Tito capítulo 1, que são os dois textos que eu recomendo que você leia depois, que fala sobre a escolha de presbíteros, no regime presbiteriano particularmente, você vai entender que esses presbíteros precisam ser modelos do rebanho. Modelo significa aquele que está à frente para ser seguido. Paulo, por exemplo, era um modelo. Ele dizia assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Significa que ele era perfeito? Não, ele era modelo até mesmo nas imperfeições dele, buscando corrigi-las. Existe uma modelagem quando a gente erra, se arrepende, reconhece, pede perdão a Deus e prossegue. E alguém olha, vendo a gente fazer isso, também crê, se arrepende, pede perdão a Deus e prossegue. Porque o testemunho não é o testemunho da perfeição, é o testemunho da piedade, da integridade diante de Deus. Porque se fosse ser por perfeição, nenhum de nós, obviamente, estaria à frente da igreja. Então, essas funções do presbítero, elas estão claramente definidas na Bíblia, para supervisionar o rebanho, para pastorear o rebanho e assim por diante. Como é, e aqui eu estou chegando ao final da mensagem em estudo, como é que as diversas igrejas evangélicas entendem esta maneira de pastorear e de modelar? E aqui nós vamos entrar numa discussão que não vai ser profunda, o tempo não nos permite, sobre modelos de governo da igreja. E só existem 3 na história. O que a gente chama de sistemas de independência, que são exercidos pelos congregacionais, pelos batistas, onde os presbíteros são oficiais da igreja para apoiar o ministério pastoral. Mas a força do governo da igreja não está nos presbíteros, está na congregação, na assembleia. Normalmente, igrejas congregacionais e batistas, elas não têm um presbitério que jurisdiciona, que determina. Elas têm uniões, elas têm concílios, elas têm associações, em que as igrejas, convenções, em que as igrejas se associam, mas preservam a sua independência. A diferença, por exemplo, ao sistema presbiteriano é que se o conselho dessa igreja, que tem governo sobre essa igreja, fizer alguma coisa contra a sã doutrina ou contra o governo presbiteriano, o presbitério, formado por representantes de cada igreja presbiteriana de uma região e dos seus pastores, pode vir, corrigir e, se não for corrigido, dissolver o conselho e tornar a igreja uma congregação presbiterial. Então, no sistema presbiteriano você tem jurisdição, nos sistemas de independência você tem associação. A associação é livre, a jurisdição é mais restrita, mas existem igrejas congregacionais e batistas que têm presbíteros. Daqui a pouco eu vou colocar uma citação de um grande teólogo batista hoje, chamado Mark Dever, que é americano, que escreveu um livro falando sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, um texto que é conhecido por muitos, batista, em que ele reconhece que no início, mesmo as igrejas batistas não tinham apenas um presbítero, tinham vários presbíteros e havia ali um governo colegiado. A única diferença era que não tinha um presbitério que jurisdicionava essas igrejas, como ainda hoje não tem, diferentemente das igrejas presbiterianas. O segundo tipo de sistema é o chamado sistema de completa dependência. Veja que são extremos. Um é de completa independência, cada igreja manda em si mesmo, e outra de completa dependência. Dependência de quem? É o modelo episcopal, também visto em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. É quando os presbíteros são designados e ordenados pelo bispo. E no caso da igreja episcopal, o bispo não é apenas uma função, é uma hierarquia. Você tem pastores, presbíteros e tem bispo, e acima do bispo, arcebispo e cardeal e assim por diante. Então, quem elege os presbíteros? Na igreja de sistema de independência congregacional e batista, a assembleia. Na igreja episcopal não é a assembleia, é o bispo que diz: você vai ser pastor, você vai ser presbítero daquela igreja local. Então os presbíteros são designados pelo bispo e exercem suas funções debaixo, sob a autoridade episcopal. Por isso se cunhou aquela ideia, quando alguém não conseguia que um sacerdote fizesse algo, disse: pai, vai se queixar ao bispo.
porque o bispo era a instância superior que corrigiria a ação do sacerdote, fosse católico, anglicano e assim por diante. No meio termo entre essas duas posições está, no caso, a igreja presbiteriana, que é o chamado sistema representativo conciliar. E por que é chamado assim? Porque os presbíteros são escolhidos pela congregação. O conselho de presbíteros, lembra que só pode ter igreja se já tiver um conselho, então se tiver 2 presbíteros são um conselho. Esse conselho convoca a assembleia, esse conselho publica um edital dizendo quais são os critérios que os presbíteros precisam cumprir para serem escolhidos. Esses critérios têm que ser bíblicos, como nós vimos, e têm que ser constitucionais, porque os presbíteros honram a Constituição da igreja e os símbolos de fé. Examina esses homens indicados por vocês. Em algumas igrejas o conselho pode indicar, a igreja pode indicar. No nosso caso aqui, há 24 anos, a igreja indica os presbíteros. O conselho atual examina esses presbíteros para ver se eles estão em condição de concorrer e devolve para a Assembleia escolher. Nós cremos que em cima de todo esse processo, Deus está supervisionando pelo seu Espírito e conduzindo todas as coisas. Não quer dizer que nós não podemos errar ao escolher ou não escolher alguém. Significa que mesmo se errarmos, Deus tem um propósito nisso, porque é sempre assim, inclusive quando elegemos representantes seculares para governar outras instâncias, porque toda autoridade é constituída por Deus. Temos que ter critérios? Sim, temos que ter critérios, mas em última instância é Deus quem escolhe. E isso faz com que esses homens que foram escolhidos passem a compor este conselho para o quê? Para pastorear, governar a igreja, e aí vem a diferença. Representar em concílios que a jurisdicionam. Nós fazemos parte, por exemplo, de um concílio chamado Presbitério Metropolitano da Paraíba. A igreja de Tambaú, a igreja de Intermares, a igreja de Altiplano, a igreja do Gás ou a igreja de Baixo dos Estados. Essas 5 igrejas formam um concílio. Agora, no final do mês, esse concílio vai se reunir ordinariamente, acontece uma vez por ano. Desta igreja irá um presbítero e o pastor da igreja. E de cada igreja irá um presbítero e o pastor da igreja. E os que forem pastores auxiliares também irão, mas representando apenas a si mesmos. O presbítero é que representa a igreja. Isso é uma coisa interessante. Eu não represento a igreja no presbitério metropolitano. Quem representa a igreja é o presbítero da igreja. Eu represento o meu próprio ministério. Eu presto um relatório, eu sou examinado no meu relatório, e a igreja presta um relatório, e o presbítero que está representando essa igreja esclarece ao concílio sobre o relatório. E o presbitério e suas decisões têm poder de lei sobre o presbitério, ou sobre a igreja local. E essa é a grande diferença do que eu chamo de representativo conciliar. Em outras formas congregacionais ou episcopais, essa poder de jurisdição do concílio sobre o outro não existe. Então existe uma hierarquia de concílios, não de pessoas. Por exemplo, um presbítero que sai dessa igreja, ele pode ser escolhido como representante do presbitério metropolitano em 2026 para o Supremo Concílio. E um presbítero dessa igreja, ou de uma igreja bem pequenininha da periferia de João Pessoa, ou do interior de qualquer lugar desse país, pode ser eleito presidente do Supremo Concílio. Mas ele não terá poder hierárquico, como se fosse um papa ou um arcebispo, sobre as instâncias da igreja. Porque não é assim que na igreja funciona, porque nós não somos episcopais, somos representativos conciliares. Isso é importante porque quando nós entendemos dessa maneira, entendemos que escolher presbíteros é importante, porque eles representam os guardiães da doutrina e do governo. E é nesse ponto que 2 citações aqui se fazem necessárias. Onde é que está o poder da igreja? Eu estou chegando ao final, irmãos. O poder da igreja, primeiro, reside no seu corpo e também nos seus oficiais, quando esses oficiais estão exercendo em nome desse povo que os elegeu. O poder eclesiástico é delegado por Cristo à igreja como um todo, aos membros comuns e aos oficiais, igualmente. Mas em acréscimo, os oficiais recebem uma porção adicional do poder de Deus, da autoridade de Deus, como se requer para o cumprimento dos seus respectivos deveres na igreja de Cristo. Porque quanto maior a responsabilidade, mais autoridade a pessoa tem que ter para exercer essa responsabilidade. Preste bem atenção o que é que a própria Constituição da igreja diz sobre isso.
O poder da igreja é espiritual e administrativo, residindo na corporação, ou seja, no corpo, isto é, nos que governam e também nos que são governados, que sentam aqui. Nós temos presbíteros e pastores aqui presentes. A autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em assembleia. Quando o povo está reunido em assembleia, a autoridade está na assembleia. Mas a autoridade dos que governam é quando a igreja não estando assentada em assembleia, eles têm a ordem, que é a ordenação deles, a autorização para eles governarem a igreja, e a jurisdição, que é a autoridade de governarem sobre a igreja. Por isso que todo presbítero, todo diácono, todo membro que é eleito oficial da igreja, chama oficial não porque ele tem uma patente, mas é porque ele está ordenado, ou seja, reconhecido e autorizado, e investido, ou seja, empossado para exercer a autoridade daqueles que o elegeram. Então é de ordem quando exercida por oficiais individualmente, na administração dos sacramentos, na impetração da bênção pelos ministros, na integração de concílios por ministros e presbíteros, e é de jurisdição quando exercida coletivamente por oficiais em concílios para legislar, julgar, admitir, excluir, transferir membros e administrar as comunidades. Quando é que a igreja exerce as suas funções? Na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante os oficiais. Quando esses oficiais se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes, que são os presbíteros que não são pastores, e os diáconos. E aqui há um detalhe, esses ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Significa que uma vez presbítero, você é presbítero para sempre, mas você pode não estar exercendo. Eu tenho aqui vários presbíteros aqui nessa igreja, que já exerceram mandato nesta igreja ou em outras igrejas, continuam como presbíteros, eles participam de cerimônias de ordenação, eles distribuem a Santa Ceia, eles ensinam a igreja quando convidados pelo conselho, mas eles não têm governo sobre a igreja porque não estão com mandato da Assembleia para governarem. Então são presbíteros em disponibilidade. Podem ser reeleitos, sim, como outros que não são também podem, assim por diante. Eu vou encerrar com essa citação aqui. Aqui. Pronto. Isso aqui eu já falei. O que é que compete ao presbítero? Compete levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. O que é que pressupõe isso? Que o presbítero tem autoridade para admoestar particularmente, como se fosse pastor, porque ele também governa a igreja e pastoreia a igreja. E se ele não fizer, ele está sendo negligente. Mas se ele entender que fez, mas não foi suficiente, ele leva o conhecimento do conselho, porque o conselho então exercerá o seu poder sobre a igreja. Ele auxilia o pastor no trabalho de visitas. Eu quero dizer para vocês que existe um trabalho silencioso, discreto, de visitação, nesta e em outras igrejas presbiterianas. Pessoas que nos solicitam visitas, pessoas que estão precisando de visitas e que são visitadas, e são visitadas sem que a igreja sequer saiba. E é um trabalho silencioso que o pastor faz com os presbíteros. É também função dos presbíteros instruir os novos na fé, os chamados neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. É função dos presbíteros orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições. É função dos presbíteros distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte da ordenação de ministros oficiais, representar o conselho no presbitério, o presbitério no sínodo e o sínodo no Supremo Concílio e assim por diante. Mas existe um trabalho que eu preciso dizer para os irmãos. É muito frequente, esse ano, salvo engano, nós tivemos cerca de 15 reuniões do conselho ao longo do ano. E muitas dessas reuniões, que são privativas, mas que você como membro, se tiver algum assunto que queira tratar, pode solicitar a sua presença e você será recebido, mas é a única reunião dos concílios que é privativa. A do presbitério é pública, a do sínodo é pública, a do Supremo Concílio é pública, a do conselho é privativa. E nessas 15 reuniões foi muito comum, como acontece sempre, de nós começarmos uma reunião, como aconteceu, pela manhã e terminarmos na madrugada do dia seguinte. Um dia inteiro, apenas parando para comer, ou algumas vezes comendo enquanto estamos trabalhando, pedindo uma pizza, um sanduíche, assim por diante. Questões não apenas administrativas, questões sérias, que tinham a ver com a igreja.
Então, quando eu vejo, eu sou pago para isso, não tenho vergonha de dizer isso, eu sou pastor integralmente sustentado pelo ministério há quase 40 anos. Mas quando eu vejo homens que voluntariamente têm feito isso nessa igreja, alguns por 10, 15 anos, tirando do tempo da sua família, do seu lazer, do seu trabalho, para não ganhar nada, pelo contrário, para ganhar aborrecimento e incompreensão muitas vezes, eu preciso dizer que essa igreja precisa sempre honrar esses homens. Desonra o pastor, mas não desonra um presbítero. Porque um presbítero é um voluntário, no sentido de que ele não é obrigado a fazer, mas ele é um servo. Um servo muitas vezes incompreendido. Quando ele diz não, é porque ele é chato. Quando ele não está presente, mesmo não sabendo do problema, é porque ele foi omisso. Quando ele está presente na casa de um e não na casa do outro, é porque ele tem acepção de pessoas. E por aí vai. E não é assim, irmãos. Há um trabalho silencioso nos bastidores. Quando a gente tem, por exemplo, que examinar um membro da igreja que precisa ser disciplinado, você não sabe como isso é doloroso. Eu já vi esse conselho dessa igreja chorando de madrugada, tentando convencer irmão da igreja que estava em pecado a abandonar o pecado para não ter que ser disciplinado. E homens que não são parentes, não são irmãos, não são pais daquela pessoa, e estão lá sentindo a dor do outro. Então é um trabalho muito abnegado, o trabalho dos presbíteros da igreja. Eu não duvido de quando uma pessoa é eleita e aceita essa eleição, que ele está almejando uma excelente obra. Como diz assim, aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Mas é excelente porque o Deus a quem a gente serve é excelente, mas o processo é muito doloroso e muito difícil. E por isso é preciso que a gente conheça e honre os presbíteros, seja dessa igreja ou de qualquer igreja que seja fiel. Concluindo o meu estudo, a minha exposição e estudo, no século XVIII, dizia aquele autor batista, os batistas e presbiterianos concordavam que devia haver uma pluralidade ou um número múltiplo de presbíteros em cada igreja local. Hoje, a maioria das igrejas batistas não tem presbíteros, só tem o pastor e a junta diaconal, porque o pastor é o único presbítero da igreja batista, normalmente é assim que é considerado, porque ele é o pastor e presbítero, é ele que supervisiona o pastorado da igreja, o rebanho da igreja, e os outros são apenas administrativos que o apoiam, alguns até inclusive em outras igrejas, eventualmente pagos para isso. Mas hoje, a prática da pluralidade de presbíteros, como diz aqui o texto de Mark Dever, pastor batista, é incomum entre as igrejas batistas. Aí ele faz a seguinte constatação: contudo, entre os batistas e muitos outros, há uma tendência crescente na direção a essa prática. Que prática? Da pluralidade de liderança, por boas razões. A primeira que ela aponta é, ela era necessária nas igrejas do Novo Testamento, assim como é necessário em nossos dias. Porque uma coisa é um governo de um homem só, que pode acertar e pode errar. Outra coisa é um governo colegiado. E eu tenho a alegria de dizer que em 24 anos eu tive mais votos vencidos no conselho, opiniões vencidas, do que necessidade de decidir com voto de Minerva. O que representa uma segurança para o pastor. Quando traz o assunto para o conselho, e o conselho faz ponderações: pastor, será que é a melhor hora? Será que é a melhor forma? Será que a gente não podia fazer assim? E essa decisão colegiada da representatividade, porque foram vocês que elegeram debaixo da vontade soberana de Deus. Então, todo esse sistema chamado presbiterianismo é baseado na antiga aliança, na nova aliança, na prática de 2000 anos da história da igreja e em bons princípios de liderança que Deus estabeleceu. Eu sei que alguns de vocês podem estar pensando assim, e eu até acho que vocês estão sendo muito pacientes comigo hoje, como também no domingo passado e talvez nos próximos domingos. Mas pastor, janeiro a gente queria pela manhã uma mensagem assim de encorajamento, que o ano fosse uma bênção, que a gente pudesse ter mais fé, mais esperança. Mas deixa eu dizer, isso também é importante. Isso que vocês estão ouvindo e sendo ensinados é fundamental para quem é conscientemente um membro de igreja presbiteriana. Por isso que responde à pergunta, afinal de contas, o que é ser presbiteriano? Ser presbiteriano é reconhecer a ideia bíblica e a importância do governo dos
presbíteros da igreja. Que Deus possa nos abençoar e por intermédio de presbíteros do passado, que já nos abençoaram muito, do presente e do futuro, essa igreja continue conduzindo a sua vida, a sua história de maneira bíblica. Que Deus nos abençoe. Como fizemos domingo passado, nós estamos abrindo um espaço para 2 ou 3 perguntas que se façam necessárias, para depois procedermos o ofertório. Se tiver alguém com alguma pergunta, Diácono Henrique, torcedor do 13, dos Campinenses. Oi. Pastor, antes de eu ser presbiteriano, de entender o governo presbiteriano, eu cresci e aprendi de que Atos 15 era justamente para defender o governo congregacional. E tem algumas coisas que não ficam claras para mim, porque no verso 6 é informado de que a reunião estavam os apóstolos e os presbíteros. E aí, quando Tiago vai dar o parecer dele, já se fala de que a multidão estava presente e calada. Aí já no verso 22, que vai se tratar da decisão, é dito que pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja. E aí é onde surge minha dúvida: essa decisão que a igreja participou foi só na escolha das pessoas ou no teor, na decisão em si do assunto que estava sendo discutido? Antes de responder a sua pergunta, deixa eu dizer uma coisa que é importante. Quando, como pastor presbiteriano, convicto do governo presbiteriano, eu defendo a forma presbiteriana, em nenhum momento eu estou dizendo que a forma congregacional ou episcopal não tem fundamentos bíblicos válidos e assim por diante. É mais ou menos como o batismo por imersão e o batismo por aspersão. A igreja presbiteriana aceita quem é batizado por imersão porque entende que o mais importante não é a quantidade de águas, mas ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com a convicção de fé da pessoa, pela pública profissão de fé. Por isso que nós não somos aspersionistas, mas batizamos por aspersão. Os irmãos batistas são imersionistas. Se você sair da igreja presbiteriana e for para uma igreja batista, você vai ter que ser rebatizado, porque eles não aceitam que você foi batizado com pouca água sobre a cabeça. Essa é uma diferença. Nós presbiterianos entendemos, quando pensamos no governo, que há momentos de grande participação da igreja e que precisam acontecer nas assembleias, mas que dentro da tradição judaica, do fundamento que eu coloquei e do fundamento do Novo Testamento, o poder de governo não é da Assembleia direto, mas é da Assembleia sendo representada pelos seus representantes que ela escolhe. Digamos assim, se fôssemos falar em regime de governo humano, nós diríamos que os batistas e congregacionais acreditam numa democracia direta e os presbiterianos acreditam numa democracia representativa. Mas essa é uma explicação ainda pequena, porque, como eu falei, nós não acreditamos na democracia porque acreditamos no governo soberano de Deus. Tendo dito isso, agora eu vou para o texto. Leia de novo o texto, por gentileza, Henrique. E eu gostaria que você entendesse. Você não precisa entender grego, porque no grego ficaria mais fácil, para você entender em belo e simples português o que é que o texto diz. O versículo 6, o 12 ou o 22? Aquele que fala, pareceu bem aos presbíteros e apóstolos com a igreja. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás. Só até aí. Pareceu bem a quem? Aos apóstolos, presbíteros e à igreja? Não. Pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com a igreja, ou seja, a igreja estava presente, porque o concílio foi público, foi geral. Os comentaristas de Atos dizem que é possível que tenha havido, quando você lê o texto de Atos capítulo 15, pelo menos 4 momentos diferentes. O primeiro momento é quando Paulo e Barnabé chegam e apresentam a sua defesa diante das acusações que os judaizantes tinham feito e que tinha chegado aos apóstolos em Jerusalém. Qual era a acusação? Que Paulo estava pregando um evangelho que era contrário àquilo que estava na Escritura Sagrada. Então Paulo é convocado junto com Barnabé e tem a primeira sessão privativa, Paulo, Barnabé e os apóstolos, para explicar qual era o ponto de vista deles. Houve ainda 3 outros momentos, dos quais pelo menos 2, a igreja reunida
participou. Primeiro, quando houve o debate, e aí está dito que o debate foi na presença da igreja, mas quem debateu não foi a igreja, não foi um membro da igreja que levantou a mão e disse assim, eu quero contestar isso e isso não. Ou era Paulo e Barnabé por um lado, ou eram os judaizantes que representavam aqueles que estavam discutindo a matéria e trazendo a queixa que provocou o concílio. A igreja assistiu, mas a igreja não decidiu, foi decidida pelos pastores, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Tanto é que quando eles são enviados, na carta diz exatamente isso, que aos pastores e presbíteros pareceu bem com toda a igreja, ou seja, sem ser de maneira secreta, privativa e escondida, mas diante de toda a igreja, que essa decisão fosse tomada. Então é nesse sentido, Henrique, que a igreja tem um poder quando escolhe os seus representantes, e os seus representantes exercem o governo em nome dessa igreja, mas acima de tudo em nome de Deus. Então fica muito claro, na minha leitura particularmente, que esse texto, ele representa, na verdade, um texto que baseia a posição presbiteriana, certo? Sem nenhum demérito aos irmãos congregacionais. Os irmãos congregacionais têm presbíteros na igreja. Eles só não têm o poder de governo sobre a Assembleia como na igreja presbiteriana tem. Tanto é que, se a Assembleia da igreja congregacional ou batista decidir alguma coisa, não há corpo presbiterial. Agora, existe uma outra coisa que eu preciso comentar aqui, rapidamente, só para passar para a próxima pergunta. É que esses sistemas, eles têm algum tipo de flexibilidade a depender das pessoas envolvidas. Por exemplo, sem citar nomes, eu poderia dizer que há pastores batistas e congregacionais que são verdadeiros bispos. A autoridade deles, a postura deles, o temperamento deles é tão forte que nem própria Assembleia consegue contestar. E você conhece casos e situações, aqui mesmo em João Pessoa. Então, de fato, o regime é congregacional, mas de direito o regime é congregacional, mas no fato quem manda é o pastor. Aqui na igreja presbiteriana, pense aí, aqui, seja aqui ou em qualquer outra, que um pastor se levante contra o conselho, se o conselho não vai apresentar uma queixa ao presbitério e ele ser disciplinado. Porque mesmo que ele tenha uma força da autoridade pastoral, ele não tem governo pela igreja contra o conselho. Certo? Felipe. Pastor, a minha dúvida é em relação à função do presbítero. Se ele é apto a compartilhar a Santa Ceia, por que ele não seria também apto para batizar? E aí, dentro dessa pergunta, se for o caso de poder explicar, eu queria entender melhor como se dá essa sucessão dos apóstolos para com os pastores e não com os presbíteros. Tá, você tem duas perguntas então, né? Isso, obrigado. Tá. Primeira pergunta é o seguinte, como é que eu posso colocar aqui? Vou fazer uma analogia para você entender. Esse culto, ele é baseado no culto do Antigo Testamento e no culto do Novo Testamento. Nele existem elementos que são indispensáveis, a gente chama elementos do culto, você conhece isso da disciplina de liturgia. Por exemplo, não pode faltar a palavra. Por que na igreja presbiteriana, pelo menos na igreja presbiteriana de Tambaú, não existe um culto de louvorzão? Porque um culto, para ser culto, tem que ter palavra. Então, você pode ter um louvor, mas vai ter uma palavra. Pode ser uma palavra curta, pode ser uma palavra longa, mas tem que ter uma palavra. Porque a palavra é elemento indispensável do culto. Certo? Da mesma maneira, o governo tem elementos indispensáveis, mas como o culto, ele tem elementos circunstanciais. Por exemplo, vou dar um exemplo, você é seminarista. Em tese, você não poderia participar da liturgia, porque você não é ministro ordenado. Mas eu entendo, como futuro tutor seu, que faz parte do seu processo de formação como ministro a experiência de dirigir parte do culto. Daqui a pouco, pregar diante do culto. Essa é uma circunstância. É uma circunstância que cabe ao pastor, que é o responsável pela liturgia, abrir exceção ou não. E ele faz com a autoridade de ser o docente da igreja. Por exemplo, os presbíteros da igreja não me questionam na liturgia, e nem podem, porque a liturgia é prerrogativa exclusiva do pastor. Quem diz quem vai pregar, quais são as músicas que são cantadas e assim por diante, é do pastor, ou de quem ele delegar. Por exemplo, até o ano passado, o pastor auxiliar da igreja, reverendo Andrew, tinha a delegação do pastor
da igreja para compor as liturgias. Aí acertava com Rebeca, com os líderes de louvor, as músicas e assim por diante. É uma delegação, mas a responsabilidade é do pastor efetivo. Fazendo essa mesma analogia, ao longo da história, algumas coisas que eram fundamentais foram preservadas. Por exemplo, a docência da igreja é exclusiva do pastor, isso ninguém mexe. Não é nem do pastor auxiliar ou do presbítero, é do pastor da igreja. Agora, algumas circunstâncias da evolução histórica das funções de pastor e de presbítero mudaram. Por exemplo, na época dos puritanos, em que eles queriam fazer um contraste muito grande com a igreja anglicana, que era muito litúrgica, cheia de hierarquias, mas ao mesmo tempo não queria ir para o outro extremo de não ter oficiais e tudo mais, eles preservaram e deram aos pastores e presbíteros funções exclusivas. Por exemplo, o ensino somente com os clérigos, digamos assim. Mas isso não é tão rígido como na igreja católica, onde existe clero e existe leigo, claramente. No caso nosso, a evolução histórica demonstrou que certas coisas deveriam ficar ainda sob a responsabilidade do pastor. Por exemplo, a ministração da Santa Ceia. Mas não é a ministração toda, se você percebeu a liturgia. Existe só uma parte que o pastor, e só o pastor pode fazer, é quando ele tira os elementos do uso comum para consagrá-los ao uso litúrgico. Mas presbítero ora na hora da Santa Ceia, presbítero distribui a Santa Ceia, pastor distribui com presbítero. Então, são coisas específicas, recortes que são exclusivos do pastor. Eu diria para você que, na ausência de um pastor, qualquer presbítero teria, excepcionalmente, a autoridade, debaixo da liderança de um presbítero, para batizar e para celebrar a Santa Ceia. Mas isso são excepcionalidades diante de uma circunstância realmente excepcional. Você está lá no interior da Amazônia, em algum lugar, onde para chegar um presbítero é a cada 6 meses, para chegar um pastor é a cada 6 meses. A igreja pode não ficar 6 meses sem Santa Ceia. Então o pastor daquela congregação, daquela igreja, pode designar um presbítero para fazer o batismo dos novos conversos e a Santa Ceia. Uma situação excepcional. E por que isso tem que ser assim? Porque, de qualquer maneira, o pastor foi preparado, você está fazendo um curso de 4 anos, para fazer a docência e a ordenação nas igrejas. Então, é uma função exclusiva de quem foi preparado para isso. Mas você vê uma coisa que você, quando for pastor, vai fazer junto com os presbíteros é ordenar. Uma das coisas, os que estão aqui na igreja há algum tempo, ou de outras igrejas, lembram dos momentos de ordenação de pastores, presbíteros e diáconos. Todos os presbíteros são chamados à frente, quer tenham mandato ou não, quer sejam daquela igreja ou não, para impor as mãos, porque a imposição de mãos não é prerrogativa exclusiva do pastor, mas dos oficiais da igreja, presbíteros e pastores. Então, existem circunstâncias que, ao longo da história, existe uma discussão junto com essa daí, que não cabe aqui a gente fazer, que é, por que existe essa divisão entre presbíteros docentes e presbíteros regentes? Na minha tese de doutorado, quando eu faço a análise, vai sair em livro agora em fevereiro, se Deus quiser, eu faço análise de como foi que, historicamente, evoluiu esse conceito. E que, por exemplo, na igreja da Escócia, de onde vem o presbiterianismo, não havia isso ainda, no início, depois passou a haver a diferença de presbítero docente e regente. Mas o fato é que tanto o presbítero regente como docente ensina, os presbíteros da igreja ensinam. E tanto o presbítero regente como docente ordena a igreja, governa a igreja. Agora, sobre quem está a responsabilidade? Se der errado, quem é que vai para a cadeia? Se der errado, é a pessoa que é responsável. Então, por exemplo, eu represento a igreja judicial e extrajudicialmente. Nenhum presbítero da igreja será preso se fizer alguma coisa errada nessa igreja. A quem vocês vão ter que visitar na cadeia será o pastor Robson. Porque diante das leis do país eu sou o responsável. Quer eu tenha feito ou quer eu tenha deixado de fazer. Da mesma maneira, diante do tribunal divino, tem certas coisas que é a Deus, que Deus vai pedir a mim. E que os presbíteros estão ali para apoiar. Mas Deus não vai dizer assim, vem cá, presbítero. Não, vai chamar o pastor. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta foi? Estou lhe dando canja porque você é seminarista. Oi. Em relação a essas... Eu vou usar o termo sucessão apostólica. Sim, ótimo, ok, vou explicar agora. Obrigado. Veja, os apóstolos, eles tinham o depósito da fé.
Ou seja, a igreja tinha que estar caminhando na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Elas tinham que perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos foram aqueles 12. Uma vez que eles morreram, quem deveria ser aqueles depositários daqueles que eram responsáveis pelos guardiões da doutrina? Aqueles que os pastores, que os apóstolos designassem. Quando você vai lá para Atos capítulo 14, verso 30, né, que foi lido e corrigido, você vai ver que os presbíteros foram não escolhidos pelos apóstolos, mas a eleição deles foi promovida pelos apóstolos e escolhida pela igreja. Então os presbíteros continuaram sendo, junto com os pastores, naquela igreja de Éfeso, o pastor era Timóteo, que foi quem sucedeu Paulo. Mas os presbíteros, e não apenas o pastor, receberam a responsabilidade de governar e cuidar da igreja conjuntamente. Timóteo continuou sendo o doutrinador da igreja, como Paulo tinha sido, e os presbíteros com ele governavam a igreja. Então não houve uma sucessão apostólica de colocar uma mão em cima deles, mas houve um encomendar a graça de Deus. Se você vai lá no texto de Atos capítulo 14, depois de escolhido, eles eram encomendados à graça de Deus, ou seja, Deus cuida deles, orienta, dá sabedoria e graça, que é exatamente aquilo que nós fazemos quando ordenamos impondo as mãos. Só mais uma pergunta, e aí outras perguntas só depois do culto, para a gente não demorar mais ainda. Se alguém tiver alguma pergunta, é agora. Senão cale-se para sempre. Depois do culto pode ter. Alcides, você capricha na sua pergunta, viu? Que é a última. Eu não ia nem perguntar, ia deixar que alguém perguntasse, mas ninguém se apresentou. Vá. Então, primeiro dizer que está sendo super interessante esse culto-aula. Muito esclarecedor, eu não tinha nem noção da importância que tem um presbítero dentro de uma igreja. E eu vi que o artigo 51 fala no que compete ao presbítero. Na Constituição, há uma previsão legal do que não compete? Não existe. Não existe. E duas em uma, rápida. Uma vez escolhido um presbítero, o pastor tem autoridade para vetá-lo? Não. Nenhuma. O pastor, junto com os presbíteros atuais, eles regem o processo. Quando eles publicam o edital, eles estão colocando todas as regras que devem reger, e no caso nosso aqui até escolhemos uma comissão eleitoral, que a gente brinca dizendo que é o TSE, normalmente composto por dois presbíteros e um pastor. Normalmente eu designo que seja o pastor auxiliar, inclusive para me deixar isento do processo. Uma vez o processo e o edital sendo publicado, então é o que vale, é o que está escrito. O que nós fazemos é, com muito critério, no momento do exame dos candidatos, ver a solidez da fé, o testemunho dessa pessoa, a importância que ela tem para a comunidade. Por exemplo, para ser eleito presbítero ou diácono, você tem que ter pelo menos 1 ano de membresia na igreja presbiteriana local, não é normalmente da igreja presbiteriana do Brasil. Então, por exemplo, a pessoa que chega 6 meses atrás pode ser o melhor presbítero do mundo, já ter conquistado toda a igreja com a sua maneira de ensinar, de pregar, com o seu acesso, as pessoas reconhecem o dom deles e tudo mais, só tem 6 meses. Ele tem que esperar mais 6 meses para poder não... Porque é aquela velha história, são critérios de prudência, critérios de controle, mas o pastor não tem poder de veto sobre a escolha. Ele pode não gostar, já gostei, já não gostei, porque às vezes a igreja não sabe o trabalho do presbítero que foi eleito ou que não foi eleito nos bastidores, e às vezes escolhe de maneira intempestiva, escolhe por simpatia, por outros tipos de interesses. Isso acontece em toda igreja, infelizmente, por isso que é tão importante esse tempo de preparação. Esse estudo não é para preparar para eleição nenhuma, a gente não tem previsão de imediato para uma eleição. Quando houver, haverá um estudo, mas é importante essa compreensão da importância disso. E, obviamente, que a gente se submete à votação da igreja por entender que ela identificou qual é a vontade de Deus para a igreja. O que não compete é por exclusão. Se não compete a ele e compete a outro,
então não compete a ele. E o que não compete a ele e não compete a outra é porque não compete a nenhum dos dois. Basicamente é isso. Como toda regra jurídica, é mais estabelecido o que compete, não necessariamente o que é vedado, né? Por exemplo, não compete ao presbítero ser conselheiro de sociedade doméstica, mas por dedução, como ele é responsável para orar pelos neófitos, pelos irmãos pequenos e grandes da igreja, mulheres e homens e tudo mais, o conselho a cada ano designa um presbítero para ser conselheiro da SAF e outro presbítero para ser conselheiro da UPH e assim por diante, até para que esse presbítero seja o elo dessa sociedade com o conselho. Então o conselho, essa sociedade tem uma demanda que quer que o conselho analise, ela vem por intermédio do presbítero que é conselheiro e assim por diante. Até nisso nós somos representativos também para dar equilíbrio. Assim, eu sou meio suspeito porque eu sou presbiteriano, né? Nasci na igreja presbiteriana e sou presbiteriano de carteirinha, não saberia ser congregacional, nem batista, nem nenhuma outra denominação, com todo respeito a todos eles. Mas assim, quando você vê um governo, por exemplo, moderno, representativo, como as grandes democracias ocidentais, dos Estados Unidos, do país, desse país e de outros, baseado no governo presbiteriano, então você diz assim, opa, aqui tem uma coisa boa, importante. Só para vocês terem uma ideia, a Constituição dos Estados Unidos, ela só tem 2 assinaturas de 2 religiosos, e os 2 eram pastores presbiterianos. Então, o governo dos Estados Unidos, a democracia é ali estabelecida sob princípios presbiterianos. Amém? Vamos fazer uma oração e outras perguntas eu estou à disposição. Nós vamos ter outros estudos até o dia 2 de fevereiro. Sei que é diferente, mas mesmo sendo diferente, tenham paciência, porque isso também faz parte do ser igreja. Já que os irmãos se levantaram, vamos ficar todos de pé e vamos orar e pedir a bênção. Os que podem, claro, os que estão mais pesadinhos são dispensados, né? Vamos orar e pedir a Deus a sua bênção. Logo depois vamos ter um momento de ofertório também. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por esse estudo e pedimos que o Senhor, ó Pai, possa fazê-lo alimento espiritual para nós, que Ele nos ajude a refletir e compreender, ó Pai, porque nós somos o que somos, qual é a nossa confissão de fé e qual a importância dela para cumprir a nossa missão. Sabemos que para a mente de muitos talvez isso sejam detalhes não importantes, mas sabemos que eles têm uma importância dentro do contexto geral de ser igreja, de ser corpo de Cristo, de fazer parte de uma comunidade de fé. Portanto, abençoa a todos que estão aqui e por meio de todos que estão aqui, a todos que haverão de ouvir também e ver também esse vídeo em tempos futuros. É isso que nós oramos e te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Pode sentar por um instante, querido.